sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da Stack. No vídeo anterior eu postei a palestra que eu fiz na Campus Party na íntegra. E novamente agradeço muito a Faculdade Impacta pelo convite em representar a instituição nesse grande evento, que foi muito proveitoso mesmo. Eu falei no vídeo passado como que rolou, como que foi bem legal, estou bem feliz, agradeço muito a todos que deram carinho, atenção e prestigiaram tanto ao vivo como na live. E agora eu vou postar o que eu capturei com a câmera que eu levei de um outro ângulo, meia hora de gravação que eu gravei até a câmera parar, mas já tem o vídeo aqui na íntegra, então vejam agora a gravação da minha outra câmera, enquanto essa moto passa na rua arruinando o meu vídeo novamente. Espero que vocês gostem do conteúdo e até a próxima. Ainda vou postar a cobertura que eu fiz do evento e um clipe com os melhores momentos do dia 1º de fevereiro. Até mais. Meu nome é Fernando Ramos, eu vou mostrar hoje, a gente vai aprender sobre Level Design. Eu vou explicar o que constitui o Level Design e a gente vai ver algumas nuances interessantes e entender por que tem que ser feita essa reflexão, né, acerca do papel do level, ou seja, da construção da fase, do nível, né. Alguém aqui já trabalha com desenvolvimento e programação de jogos? Já trabalha, né, na área de criação e tudo mais. Então, quem geralmente não é da área de programação e começa a pesquisar sobre jogos, sobre desenvolvimento, vai ver que tem muito foco em parte gráfica às vezes, tem o foco na programação, tem muito foco em criação de personagem, mas o que a gente percebe é que algumas vezes, aparentemente, a criação do nível da fase ele fica meio em segundo plano, quando na realidade isso deveria ficar bem focado e bem evidenciado. A gente vai entender aqui por quê. Então, primeiramente, falando um pouco só rapidamente sobre mim, o que eu faço, para vocês, de repente, se precisam de ajuda em alguma área que não seja jogos, eu posso ajudar, eu vou deixar meus contatos no final para vocês. Eu trabalho na área de publicidade, desenvolvimento de jogos, cinema, fotografia, né, enfim. Eu sou professor em várias instituições de ensino, inclusive a Impacta, que me convidou para estar aqui, né? Eu agradeço muito a Faculdade Impacta pelo convite. E eu leciono 135 disciplinas em várias áreas. Então, se alguém precisar de algum material de fotografia, cinema, desenvolvimento, eu vou deixar os meus contatos com vocês, né? Aqui são algumas ilustrações que eu fiz. É um desenho, eu desenhei no Photoshop, no caso, isso daqui. Então eu dou aula de ilustração, pintura digital, e eu ensino todas essas técnicas que a gente precisa fazer para desenvolvimento de personagem e tudo mais, né? Então, iniciando, aqui tem meu contato, meu site, e aqui tem o meu WhatsApp. Eu vou deixar no final os outros dados, porque se vocês procurarem no YouTube por Stack, eu fiz um canal lá, que é a minha escola. Tem uma escola com curso presencial, EAD, mas tem um canal com 1000 vídeos que ensina fotografia, produção de jogos, cinema, Unreal Engine, criação de personagem, level design. Porque como eu leciono 135 disciplinas em 8 lugares, às vezes aluno meu de marketing, ele sabe vender, mas não sabe criar. Aluno de jogos sabe criar e não sabe vender. Então, para poder ajudar todos, eu fiz um canal no YouTube que tem uns 1000 vídeos lá, com várias aulas, e tem os cursos EAD e os presenciais da escola também, da Stack. Então, começando a apresentação, o título da palestra é Level Design como protagonista do gameplay, né? Mas o que a gente entende por protagonista? O que a gente quer falar? A gente sabe que protagonista é o mais importante, né? É o elemento principal de uma série, de uma produção, de um roteiro, né? Sempre tem um protagonista. Significa então que o level design, ele é mais importante que o seu personagem. Quer dizer que então num game, por exemplo Zelda, o protagonista é o mundo, não é o personagem. Um é mais importante que o outro? Em parte sim, no sentido da construção. Quando a gente pensa em planejamento, como a gente vai planejar um game, o que a gente tem que começar planejando, o que tem que fazer primeiro
para dar sentido e a gente evitar problemas de planejamento futuro. Isso que eu estou falando é com base em muita experiência de mercado, tanto de desenvolvimento como banca de TCC, que eu sempre via que quando eu ia jogar algum TCC de jogos, os alunos eles cometiam um erro muito grave, assim, que atrapalha muito no processo, que eu vou falar qual é. Então, quando eu falo o game como protagonista, eu quero dizer que o mundo ele é tão importante quanto o cenário, quanto o próprio personagem. Ok que o personagem é que você controla, a história é dele, mas o mundo, sem você criar o universo antecipadamente, você não conseguiria criar um personagem sólido, você não conseguiria criar um personagem com a densidade certa, né? Então, quando a gente vai produzir um level design, ou seja, uma fase, um ambiente, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, o conceito da narrativa. O que eu quero dizer como conceito da narrativa? Qual história que eu vou querer contar? Qual é o ambiente que essa história se passa, né? Como que vai se desencadear o meu roteiro, né? Eu vou ter que pensar que tipo de história que eu quero fazer. Você não precisa ainda ter o roteiro escrito. O roteiro vem depois, mas primeiramente você tem que pensar que tipo de história, qual que é a sua intenção, que a gente vai ver mais à frente como que se dá. Então o conceito da narrativa tem a ver com o que eu quero contar para o meu público em caráter de história, né? Depois, na sequência, a gente vai trabalhar a identidade visual. O que significa a identidade visual? Como que eu vou representar graficamente o meu cenário, né? Meu jogo, ele vai usar qual tecnologia gráfica e de programação? Vai ser 3D, vai ser 2D, né? Como vai ter cor, vai ser mais desaturado? Como que vai servir a paleta de cores do meu game, né? Então, qual é o aspecto visual que eu pretendo para o meu jogo? E também o gênero da jogabilidade. Vai ser um shooter, um jogo de tiro, um FPS, vai ser uma plataforma. A gente sabe que dependendo da jogabilidade, diferentes gêneros de jogos, eles dão diferentes tipos de necessidade. Um plataforma, ele precisa de coisas que um FPS não precisa, mas o FPS vai precisar de coisas que a plataforma não necessitaria, e tem elementos que são únicos, né, juntos a todos os games. Então, pensar no gênero da jogabilidade, qual que é o tipo de game tem que ser feito muito emergencialmente para você conseguir desenvolver da forma congruente. Por quê? Quando você vai contar uma história, você tem que pensar, isso aqui você vai usar. Se você for criar um game, um roteiro para um livro, uma campanha publicitária, tudo tem um percurso gerador de sentido. O que é o percurso gerador de sentido? É o caminho que eu vou desenvolver para fazer com que o que eu tenho na minha cabeça chegue ao meu espectador, ao público, da forma certa. Então, sempre que você quer comunicar algo, tem 3 coisas muito importantes que você deve levar em consideração. Primeiro, o estágio fundamental tem a ver com o conceito. Ele ainda é meio abstrato, no sentido de que eu quero um game de terror, eu quero um game de suspense. Quando você fala em terror, suspense, é tudo muito abstrato. Eu quero dar medo, eu quero, né, o pavor. Então, você está falando de sentimento. Então, a minha intenção é fazer um game que passe a ideia de medo, terror, pavor. Isso aí é um conceito, ainda está na minha mente. No estágio narrativo, eu vou pegar todos esses elementos que estava lá no abstrato e eu vou começar a colocar de forma concreta. Ou seja, aqui eu já vou começar a definir em qual época o jogo vai se passar, qual que é o espaço, né, qual que é a ambientação, quais são os personagens, né? Então eu quero um ambiente de terror. Então vai ser uma casa abandonada, a paleta de cor vai ser toda pastel, vai estar escuro, meu personagem ele vai ser mais sombrio. Eu só consigo definir o narrativo se eu já tenho antes em mente qual que é a minha intenção, o que eu quero transmitir, o que eu quero comunicar. Por exemplo, tem uma propaganda antiga do Ferrero Rocher, que mostrava que o bombom ele caía lá do céu, lá que era o Monte Olimpo, os deuses, e o bombom caía para a terra, né? Então eles queriam falar o quê? Que o chocolate ele é sofisticado, que ele é tradicional, que ele tem muita qualidade. Tudo isso, qualidade, sofisticação, confiança, tradição, está lá no fundamental, está no abstrato. Como que eu vou fazer o público entender o sentimento que eu quero transmitir? Aí vai ser na narrativa, né? Vai ser
vou falar que o bombom é dos deuses, usar o dourado. O espectador médio, quando vai ver um filme no cinema, ele absorve só 20% do filme, que é a história, a trama, o roteiro. Os outros 80%, o espectador ele não absorve, mas um processo de direção, o diretor ele conseguiu colocar aquilo de uma forma que o público ele tem a sensação que ele quer transmitir. Por exemplo, o Lars von Trier, ele fez um filme que chama Anticristo, que é muito pesado. Ele tem umas cenas de violência que são muito reais e muita gente desistiu no meio da sessão. Ele foi embora do cinema, a pessoa começou a dar tontura, a vomitar. Por quê? Porque a cena ela era muito real, numa fotografia muito realista, de um tema pesado. E para piorar, ele ainda usou infrassons, que é uma frequência sonora abaixo de 19 Hz. Ele colocou lá na trilha do filme, e o ser humano, quando é exposto ao infrassom, dá tontura e náusea. Então você está no cinema, que é um ambiente imersivo, sendo bombardeado com uma frequência que te dá vontade de vomitar, desmaiar, e vem num filme totalmente pesado. Então, lógico que ninguém está medindo frequência sonora no cinema, mas provocou no espectador o que ele estava desejando lá no fundamental, né? Tem filmes que vão fechando o quadro para passar claustrofobia. Enfim, tem vários exemplos de direção, coisas que o diretor faz que o público não percebe, mas que ele só está sentindo aquela sensação por causa do trabalho de direção. E hoje dirigir um game é muito parecido com dirigir um filme, porque hoje os games eles são cinematográficos, os AAA em grande parte. Então tem storyboard, tem roteiro, tem personagens que são atores que tem que ser programados, né? Enquanto o ator ele tem que se movimentar, antigamente no filme você tem que comandar o ator, ó, você vai andar daqui pra cá. No game é parecido, mas o diretor ele comanda o animador, ó, o personagem vai ter que se movimentar daqui pra cá, né? Tem a parte de Foley, que é captação de áudio. Então hoje dirigir um game, um filme, às vezes tem muitos aspectos que se cruzam, né? E o último estágio, que é o discursivo, tem a ver com a interpretação do público. O público ele vai jogar seu game, o público ele joga o game baseado no que você mostrou para ele no narrativo, e se ele sentiu o que você pensou no fundamental, quer dizer que deu certo. Se o público jogar seu game, que era para ser de terror e achar engraçado, que acontece muito filme trash de terror, no final é engraçado, quer dizer que o narrativo teve algum problema aí que não ficou adequado, né? Aí vem a questão, fazer um level design, fazer um game, ele é arte ou ele é planejamento? O que vem antes e o que vem depois? Muitas pessoas, elas querem priorizar muito a parte artística, os melhores gráficos, né? Fazer tudo muito realista, mas esquece que tem um processo de planejamento que é, eu tenho que sentar, colocar o meu level, a minha fase num papel e começar a pensar como que o jogador ele vai se movimentar naquele mundo que eu estou criando. Se alguma coisa vai estar desnecessariamente dificultando a vida do jogador, se faz sentido o mundo que eu estou criando, ou se ele ficou muito confuso, ou se ele ficou muito fácil, se ele ficou sem graça demais. Então tem que primeiro pensar no template da minha fase, que é esboçar qual que é o caminho, qual que é o mapa dela visto de cima. Depois que eu tenho um template com coerência, aí eu começo a pensar em criar uma arte para envelopar aquilo, que já é trabalhar o layout da fase. Primeiro vem o template, né? Depois eu vou começando a criar. Não adianta você já criar concept art, tudo muito bem feito, se você não tem ideia do percurso, né? Do mapa que o seu jogador ele vai fazer para concluir a missão, né? Então a arte é muito importante, desde que ela esteja concatenada num planejamento adequado da jogabilidade, da movimentação. E aí vem a questão, por exemplo, alguém aqui já pensou em criar um game? Já. Aí já vem um personagem na sua cabeça, assim, eu tenho um personagem, eu quero criar um game para ele. Isso é um erro que eu vejo que acontece em muita banca de TCC, e que quando a gente vai acompanhando os alunos e vendo o planejamento deles, eles começam a se limitar demais quando eles pensam primeiro no personagem e depois em criar um ambiente. Então chega lá a disciplina lá de trabalho de produção de jogos, aí o aluno fala, eu vou desenhar um personagem, faz um personagem todo estiloso, e depois ele vai tentar criar um cenário para aquele personagem. Qual que é o erro? Qual que é o problema que vai ter? Todo o ambiente, ele vai estar muito preso no aspecto visual do personagem que você já criou. E a história, muitas vezes, vai ficar tão em volta de um personagem que você acaba limitando o seu projeto
e limitando chance de expandir para outro ambiente. Por exemplo, quando acaba a franquia do Harry Potter no final dos filmes, muitos diretores eles optariam por fazer um close nos personagens para criar uma identificação do público com o personagem. Mas o diretor dos últimos 2 filmes do Harry Potter ele fez ao contrário. Ele percebeu que na história toda do Harry Potter, o que às vezes nem é tão importante é o próprio Harry Potter, porque às vezes o ambiente que ele está é muito mais gigante e importante do que o próprio Harry Potter. Tem muita gente que assiste Harry Potter e não gosta muito do Harry Potter, do personagem. Fala, meu, esse personagem não é um protagonista muito legal, tá? Mas assiste porque o ambiente é muito bom e dá, por exemplo, tem os últimos filmes que são spin-offs. Então, quando você trabalha um ambiente, você abre espaço para outros tipos de história e você não fica limitado àquele personagem. Então, o último diretor do Harry Potter ele fez o que? Ao contrário, em vez da câmera se aproximar, fazer um close para gerar identificação do público com o personagem, a câmera se afasta para mostrar toda a grandiosidade do ambiente que foi criado ao longo da franquia, e é meio que uma despedida da franquia para o público. Então foi uma questão de direção que deu ênfase no ambiente, que seria o level, do que no personagem em si, que é o protagonista. Se você já constrói um personagem com aspecto visual, todo o seu ambiente ele tem que ter uma coerência com ele, porque é o ambiente que forma o personagem, né? Eu até fiz algumas montagens aqui pra gente ver como fica engraçado, né? Como fica nada a ver se você colocar o Mario, por exemplo, no cenário do Resident Evil, né? Que bom que ele tá saindo de uma porta, não é o Mario do armário. Qual Mario? Aquele da porta. Então, nada a ver. O brilho, a paleta de cores, não casa, né? Não tem nada a ver o Mario nesse ambiente, bem como o Kratos. No ambiente do Zelda, do Wind Waker, não combina, muito colorido, né? Você vê até a cara de alegria dele de estar aí, né? Então, se você começa a criar um personagem, você tem um estilo visual dele, todo o ambiente tem que seguir aquele aspecto visual. Por exemplo, se o seu personagem tem cicatriz, marca, é porque talvez ele vive em um ambiente de guerra. Se ele tem uma roupa mais futurista, talvez ele esteja num ambiente futurista. Então, se você cria o personagem antes do level, você vai estar viciando e tendenciando que o seu ambiente tem que ficar amarrado naquele personagem, quando na realidade o personagem ele deve vir inspirado pelo level, pelo ambiente. E isso daí é uma verdade que ocorre, que vai construir uma história que seja longa, vai fazer uma franquia muito grande, vai desenvolver um level, começa pelo mapa. Por exemplo, a gente tem 2 histórias que são muito grandes, que são universos que foram muito bem criados, que são os do Tolkien, né, que é o Hobbit, Senhor dos Anéis, e o Game of Thrones do George Martin. Em entrevistas, o Tolkien fala que ele só conseguiu criar toda a narrativa do Senhor dos Anéis, do Hobbit, quando ele começou pelo mapa. Se ele tinha um ambiente na mente dele, a primeira coisa que ele falou é: eu vou criar um mapa desse ambiente, porque sem mapa eu não consigo ter coerência na minha narrativa. Porque é um universo que não existe, é algo que ele criou. Quando já existe, você vai fazer uma história baseada no mundo real, você já tem um mapa com a escala e as distâncias. Agora, quando o ambiente está na sua mente, você só consegue gerar coerência se você tem um mapa para fazer. Tanto é verdade que o George Martin, quando ele começou a escrever lá o Game of Thrones, levou em média 60 páginas. Isso ele falou numa entrevista. Depois de 60 páginas ele estava escrevendo, ele parou e falou: estou começando errado. O que eu estou escrevendo não serve, não tem nada a ver, porque eu não fiz um mapa ainda. Então não tem como eu saber quanto tempo que um exército vai chegar num território se eu não sei a distância entre os 2 territórios, se eu não sei qual que é o ambiente, se eu não sei qual que é o clima. Então o que aconteceu com o George Martin é o que acontece muitas vezes com quem está desenvolvendo um game e começa pelo personagem. Tem uma hora que você já não sabe mais como explorar aquele personagem, a história não flui, e aí acaba maçante. Tem, por exemplo, produções, principalmente anime, que você vê que já era para ter acabado, mas eles estão estendendo, só que o protagonista ficou tudo tão amarrado nele, que não tem nem como expandir para outras histórias, né? Então, quando você vai fazer inclusive uma série animada, começa pensando no ambiente, no momento histórico que aquele ambiente vive, aí você pensa no personagem, faz o design dele com características que tenham a ver com o ambiente, e aí você começa a construir a história do personagem. Você tem 2 narrativas,
a narrativa do ambiente, do mundo, que é a história daquele universo, e a história do personagem dentro daquele universo, que foi o que aconteceu com o George Martin. Ele teve que parar, fazer todo o mapa para poder retomar a história que ele estava criando. E aí, quando você fala em jogos, você tem dois tipos de narrativa no game. Narrativa fixa é aquela história que acontece no jogo, é a história do game, é o roteiro, é a trama principal. A ludonarrativa, pensa que ludo vem de brincar, algo que é lúdico. É a história que você faz enquanto você está jogando. Narrativa fixa você não muda, é a história do game. E a ludonarrativa é a história que você faz durante o gameplay. Por exemplo, Resident Evil vai ter o Leon, ele foi lá resgatar a filha do presidente, bababá. Essa é a história do jogo. A história ludonarrativa é aquela que você faz enquanto joga. Eu estava andando, aí eu dei um tiro, daí eu fugi, aí eu me escondi aqui. Ou seja, a história do seu personagem, que é única para cada jogador, é a ludonarrativa. Agora, se um personagem morre na ludonarrativa, ou seja, no gameplay, você não liga, porque ele morreu no jogo. Então você vai voltar lá no checkpoint e você restaura. Agora, se um personagem ele morre na cutscene, aí já é outra coisa, porque se ele morreu na cutscene, quer dizer que ele morreu no jogo. Ele morreu na história, ele não volta. Então você tem dois tipos de narrativa: o roteiro do game e a que o jogador constrói. E elas têm que ser congruentes. Teve um game, se eu não me lembro, acho que era o BioShock, que a ludonarrativa não batia com a narrativa fixa, os jogadores estranharam. Porque pensa que, por exemplo, na história é para você ser um mocinho, mas o gameplay permite que você saia matando inocentes sem ser punido. Então, quer dizer, o que o jogo permite que você faça é contrário ao que o enredo do jogo propõe, né? Então, por isso que quando você faz um game, você tem que alinhar muito como que o cenário guia seu personagem para que ele seja congruente com o roteiro que você propõe no game. E uma coisa que a gente tem que saber é que um gameplay que é desafiador, ou seja, um jogo difícil, tipo Contra, Dark Souls, ele é um jogo difícil, que ele testa a sua habilidade. Um jogo difícil é diferente de um game injusto. Alguém aqui já jogou algum game que você viu que era difícil, mas porque a jogabilidade era péssima? Os controles são travados, os controles são ruins, o pulo não é assertivo. Então não é que aquele game é difícil, ele é injusto. Porque mesmo que você tenha habilidade, o game é mal construído e acaba te trollando, né? Hoje tá na moda, por causa de YouTube e tal, games injustos viralizarem. Flappy Bird, Cat Mario, alguém conhece esse tipo de jogos? Trap Island, eu vou mostrar um exemplo pra vocês. São jogos que eles são feitos para irritar o jogador, para ele fazer vídeo berrando de madrugada, né? Quer dizer, Flappy Bird, aquele do cara que ganhou $20 mil por dia, que é o passarinho que fica passando nos canos. Ele roubou o sprite do Mario, tem uma caixa de colisão que é medonha, porque às vezes você nem encosta no cano e ele já cai. E nem é difícil, porque se você pensar, o pássaro não alterna a velocidade. Então tem uma hora que instintivamente você já pega o timing dele e você consegue ir. Mas quando é um jogo que é feito para irritar, parece que a graça é você ficar irritado com ele. Quando você consegue, parece que não tem a mesma diversão quando você bater e ficar xingando o game. Então tem jogo que é feito para enganar o jogador, irritar e trollar mesmo. E tem jogo que é desafiador, mas se você aprende certo, você consegue, né? Então tem aqui um exemplo, ó. Esse é um game que não é desafiador, ele é injusto. Então se você olhar, ó, as coisas vão brotar do nada, ó. Ele vai contra as regras dos games em geral, ó. A caixinha sobe, ó, você bateu. Aí já não... Olha lá, você tá mó feliz jogando. Esse cara até que tá jogando bem aí, por enquanto. Por enquanto, né? Aí, ó, beleza. Já deu a primeira armadilha, tinha uma caixa vazia lá. Aí ele vai tentar de novo, ó. Aí ele já sabe, ó. Já pegou. Aí beleza. O chão quebra e ele cai em você. Então, quer dizer, você pega tudo que você aprendeu sobre jogabilidade, level design, gameplay, e esse jogo ele troca totalmente as regras, olha lá. E quer só te irritar mesmo. Ele quer pegar tudo que você já sabe e desconstruir, pisar em cima. Isso não é um game difícil, isso é um game injusto, porque não tem como você prever o que vai acontecer. Esse é o Cat Mario. Tem o
Another Be The Guy, que é um game parecido, e tem agora um novo que chama Trap Island, ou seja, Trap Adventure, a aventura da armadilha. Então pelo nome do jogo você já consegue pensar, ó.